Sejam bem-vindos ao programa CE Podcast, um espaço onde a educação ganha voz e impacta as pessoas. Eu sou Mário Costa e sejam todos bem-vindos a este momento de extrema importância para a nossa educação. Nesse espaço, nós produzimos uma educação que vai ao encontro daquilo que a sociedade precisa. A educação em Angola não está mal. O que está mal são as práticas negativas. Aquelas que de uma ou de outra vez ou de outra forma corroem a visão da educação, a sua missão, o foco e, acima de tudo, o seu impacto. Hoje, trouxemos um dos melhores filhos da educação. Trouxemos um empreendedor, um gestor escolar, um jovem que frequentemente está em programas de rádio e televisão, conhecedor da educação, palestrante, alguém que os adjetivos são poucos para qualificá-los. Está aqui conosco para refletirmos sobre a educação. E nós não trouxemos um tema simplificado. Nós trouxemos para refletirmos a educação do ponto de vista do seu impacto. Ele, enquanto gestor escolar, poderá nos situar dos principais desafios que tem encontrado dentro do sistema, do ponto de vista da gestão, da ação didática, da prática e da própria comunidade educativa. Como é que estamos? Onde é que estamos? Essa nossa figura, um dos melhores filhos da educação, é o Dr. Ricardo Mies. Dr. Ricardo Mies, a equipa da CE agradece a sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Dr. Mário Panzo, Dr. Mário Costa. Gratidão, e estamos aqui para servir Angola, estamos aqui para servir os jovens, estamos aqui para servir a educação. Muito obrigado, Dr. Ricardo Mies. Quando nós falamos da educação, estamos a falar da arte, da ciência, do conhecimento, seja empírico, seja qualquer outro tipo de conhecimento. Estamos a falar da cultura, daquilo que fizemos no nosso dia a dia. Uma sociedade sem educação morre. Não há desenvolvimento sem educação. Não. E a educação da nova geração, como temos dito, somos a voz da nova educação, pressupõe uma educação que transforma. E o doutor, como gestor escolar, qual tem sido a prática na sua escola do ponto de vista da transformação educacional? Do ponto de vista da transformação educacional, enquanto gestor escolar, eu tenho foco principal no ensino primário, porque o ensino de base, eu ensino elementar para dar sustentabilidade aos próximos níveis. E com o foco no ensino primário, nós trabalhamos para que os estudantes cumpram categoricamente com o perfil de saída, conforme estabelecido na lei de bases, para cada classe de forma específica. Dr. Mário devia saber ou deve saber que o ensino primário em si está dividido em 3 níveis. Certo, doutor. Temos o primeiro nível, que compõe a primeira e a segunda classe. Certo. Temos o segundo nível, que compõe a terceira e a quarta classe. E temos o terceiro nível, que compõe a quinta e a sexta classe. Em cada um destes níveis, no caso, na segunda, na quarta e na sexta classe, os estudantes precisam cumprir com um perfil de saída que o qualifica para o próximo nível. Certo. Assim sendo, nós, enquanto gestores escolares, temos foco nisso. Temos foco em trabalhar nestas crianças, temos foco em trabalhar nos professores para que no final de um trimestre, no final de um ano letivo, estas crianças cumpram então com o perfil de saída proposto pelo Ministério da Educação para essas classes específicas. O doutor fala em perfil de saída e também poderíamos olhar para o perfil de entrada, doutor. Certo. Já que tentamos sair um pouco daquilo que apresentei como a premissa da nossa conversa. Certo. Estamos no ensino primário, tocou aí num ponto importante, doutor. Sim, sim. Pode nos ser um pouco mais claro, do ponto de vista desse perfil de saída, o que é de concreto? Sim. Porque estamos a olhar o ensino primário, tem várias classes. Certo. Qual seria o perfil de saída? O que é isso de concreto? Certo, Dr. Mário. Quando falamos em perfil de saída ou perfil de entrada, precisamos necessariamente falar primeiro da avaliação diagnóstica.
Sim, quando falamos de avaliação diagnóstica, estamos a falar de um processo que visa aferir, que visa medir os conteúdos prévios que cada estudante traz para aquele conteúdo que está por ser abordado no dia de hoje ou para a classe pela qual ele foi matriculado. Certo. Quando o professor vai elaborar, ou vai fazer, ou vai promover uma avaliação diagnóstica, o professor pretende saber qual é o estado atual do aluno para que ele receba os próximos conteúdos que o professor tem a ministrar. Então, dali que o professor precisa fazer uma avaliação diagnóstica para aferir como é que esse estudante está agora que estou a pegar nele, não é o que estou a pegar a ele. Assim sendo, depois de se fazer a avaliação diagnóstica, o professor terá conhecimento de qual é o perfil de entrada deste aluno. Quando falamos de perfil de entrada, estamos a falar dos conteúdos, das informações, estamos a falar das competências, estamos a falar das atitudes que este aluno traz para aquela classe ou para aquele conteúdo que está a ser abordado. Então, deixa resumir aqui. Faz-se a avaliação diagnóstica dos estudantes para podermos ter conhecimento de qual é o perfil de entrada deste estudante, como é que este estudante está a entrar para esta classe. Assim sendo, o professor, ao obter o resultado do perfil de entrada, poderá então trabalhar nas deficiências que foi notando neste estudante ou nas potencialidades que notou neste estudante. Sim, doutor. A ideia que me vem, ou do entendimento que eu obtive Certo. da sua apresentação, Certo. é que o perfil de saída é um Não, de documento. entrada. De entrada, é um Certo. documento. Sim, sim. É um documento, Sim, nesse sim. caso. Qual seria a explicação do doutor quanto a esse documento? Quem elabora este documento? E qual é a finalidade do mesmo documento do ponto de vista da qualidade dos serviços educativos? Certo. Quem elabora este documento? O perfil de entrada é elaborado por meio dos resultados obtidos pelo professor na avaliação diagnóstica. Certo. Então, quem vai fazer o perfil de entrada ou quem vai elaborar o perfil de entrada de uma determinada turma ou de um determinado aluno é o professor. Certo. Em sala de aula, o professor vai fazer a avaliação diagnóstica e o resultado que vai obter, as informações que vai obter, vão fazer parte do perfil de entrada daquela turma. Certo, certo. Muito boa explicação, doutor. Estamos aqui a olhar porque há muita confusão em algumas escolas, Certo. em especial dos professores. O que acontece no nosso sistema de ensino, existem gestores que não têm domínio desses documentos Certo. e confundem a avaliação diagnóstica com uma prova inicial. É correto, doutor? Não, a avaliação diagnóstica não é uma prova inicial. Por quê? Porque a avaliação diagnóstica não é classificatória, ou então a avaliação diagnóstica não visa classificar. Certo. A avaliação diagnóstica visa única e exclusivamente aferir os conhecimentos prévios, quer dizer, os conhecimentos que esse aluno obteve muito antes de estar na mão daquele professor ou daquele docente ou estar matriculado naquela classe. Então, não estamos a falar de algo do outro mundo. Certo. Quando estamos a falar de avaliação diagnóstica, estamos a falar de um processo avaliativo para medir que tipo de informações, que tipo de conhecimento, que tipo de competências esse estudante traz para contribuir nesta aula. Até porque a aula é mesmo dele. Realmente. Sim. Realmente. Bem entendido, doutor. Nessa senda, quanto à questão ensino primário, doutor, da experiência que tem como gestor escolar, também professor, os alunos que terminam o ensino primário, na sua maioria, entram com competências necessárias para o primeiro ciclo do ensino secundário. Qual é a avaliação que o doutor faz? É muito complicado falar de forma generativa, Certo. porque cada instituição é uma instituição e cada gestor é um gestor no que diz respeito às exigências que tem por fazer no seu coletivo ou então na sua equipa. Podemos dizer que existem instituições que de alguma forma estão a falhar muito no que diz respeito à formação de estudantes do ensino primário.
E nós sabemos disso quando recebemos estes alunos na 7ª classe, na 8ª, na 9ª classe e, quiçá, também na 11ª classe, apresentando fragilidades que, infelizmente, deviam ser de estudantes da 1ª, 2ª ou 3ª classe. Dr. Mário, a título de exemplo, eu frequentei uma turma da 7ª classe em que notei um estudante a escrever o seu nome com a inicial minúscula. 7ª classe. Grave. Isso é coisa que se aprende, nem sei se é na iniciação ou na 1ª classe. É a realidade, doutor. Quem errou esse tempo todo? A escola, o professor, os encarregados de educação, o próprio aluno. Todos erraram, menos o aluno. Todos erraram, menos o aluno, porque é inocente desse caso. Sim, doutor, é para olhar para o que nós estamos aqui a debater. Certo. A educação é um processo de muitos desafios. E olhando para o nosso sistema de educação, só já a pequena abordagem inicial que fizemos acerca do ensino primário, notamos aqui muitos recuos. Certo. O que é que nós precisamos, a partir das nossas experiências, auxiliar naquilo que é o desejo, a visão, a missão, a vontade de vermos o ensino cada vez mais qualificado? Onde temos que partir? Na formação do professor, na forma como vamos interagir com a comunidade educativa ou a partir das políticas educativas? Onde é que o doutor aconselha podemos começar? Podemos começar a partir das políticas educativas, porque quem elabora as políticas educativas em si é o próprio Estado, é que define quais são as nossas previsões, quais são os nossos anseios para com a própria educação. E quando falo de investirmos nas políticas educativas, quero dizer que é importante investirmos mais capital da educação. Sério? Só com mais capital na educação podemos, de alguma forma, começar a pensar na mudança da própria educação no nosso país. Depois de falarmos das políticas educativas e especificamente no investimento que deve ser feito na educação, podemos falar na formação de quadros. É importante que os professores passem por formações. E não podemos dizer que são professores que são formados pelos ICEDs, pelos magistérios, não. Ser formado pelo ICED, pelo magistério, não é confirmação de que o professor tem excelência para ministrar as aulas. Então, podemos trabalhar de forma específica com formações contínuas com estes profissionais para melhorarmos a qualidade de ensino nas nossas instituições. Por outra, para além de investirmos nos professores, na formação contínua, é importante formarmos os gestores escolares. Os gestores escolares precisam saber que eles têm a responsabilidade de planificar, têm a responsabilidade de avaliar o processo da execução daquilo que foi planificado. E é importante que isso seja feito com algum rigor. Rigor de forma a estar por cima dos professores, a fim de exigir que tudo quanto foi planificado esteja a ser implementado. Então, quando falamos de políticas educacionais, quando falamos de investimento na formação contínua dos professores, também podemos aqui falar do papel dos professores na avaliação diagnóstica dos estudantes. Volto para a avaliação diagnóstica. Não tem como, Dr. Mário, prosseguirmos no que diz respeito ao processo educativo se não trabalharmos com a avaliação diagnóstica. Os professores estariam a perder tempo se não fizerem a avaliação diagnóstica tão logo recebem os estudantes. Porque é a avaliação diagnóstica que vai servir como bússola para nos orientar sobre o que fazer, como fazer e quando fazer com estes estudantes que recebemos. Então, é importante investirmos na avaliação diagnóstica e é importante investirmos em recursos de ensino, Dr. Mário. Sabia que existem estudantes que não fazem ideia que eles têm a bexiga? É o problema. Eu estive em conversa com alguns estudantes, estudantes da 7ª, 8ª classe, 7ª, 8ª. rapazes no caso, Dr. Mário. 12 em diante. Sim. Tive conversa com alguns rapazes da 7ª, 8ª classe. Eu disse a eles que eles têm bexiga e eles estavam a reclamar. Não, nós não temos bexiga, que tem bexiga é mulher. Eu disse, como assim que tem bexiga é mulher se você também urina? Doutor Mário, eles não acreditavam que tem bexiga por quê? Porque eles associavam a bexiga a mulheres e às dores menstruais. Então eles acreditavam que não tem bexiga. E eu quando olho para isso, eu noto que quem falhou são os professores. Por quê? Porque quando se ensinou
não usou-se recursos de ensino de modos a mostrar que o que estamos a aprender na teoria, na prática é isso. Ele até aprendeu o que é uma bexiga. Sabe que uma bexiga é um reservatório de urina. Certo. Ele aprendeu que a bexiga é tanto parte do homem como parte da mulher. Mas como não foi mostrada uma imagem de uma mulher, uma imagem de um homem e a localização da própria bexiga em si, ele continua pensando que ele não tem bexiga. Por quê? Porque associamos a bexiga a dores menstruais. Doutor Mário, é importante investirmos nos recursos de ensino. É importante investirmos nos materiais didáticos, porque se o professor não tem materiais didáticos, não temos como falar sobre educação. Realmente, Sim, realmente. Uma abordagem limpa, doutor. certo. Sim, isso é uma realidade. O nosso ensino não concretiza. Infelizmente, existem gestores escolares que, na sua estrutura, não está alguém formado na área de educação. Esse é um dos males, doutor. Por quê? Gestão escolar é uma questão científica. Certo. É preciso conhecimento para gerir uma escola. Porque gerir escola é gerir capital humano, recursos financeiros, materiais e físicos, tudo. Logo, a própria comunidade, a família, precisa estar gerida pela escola. Gerida em que sentido? No sentido de incorporar sua visão dentro da escola. O que se vê hoje é a criança vai à escola, que a escola se vire, faça o termo. Certo. Aprendeu ou não, não há esse compromisso. Será que é problema da escola em não incluir a própria família na gestão da escola? Ou se calhar o problema está no sistema como tal? Onde é que falhamos? Porque se uma escola, se a família não participar nos ativos da escola, na visão da escola e sua missão, dificilmente vamos concretizar o ensino. Porque o objetivo do ensino é transformação. E essa transformação que nós apelamos todos os dias passa pela consciência. Em alguns casos, os gestores têm conhecimentos, têm essa capacidade do ponto de vista de conteúdos, são formados, mas na ação falham. Há crianças que no fim do ano o professor convoca 4, 5 vezes para tratar de uma situação e o encarregado não aparece. E quando a criança reprova, na mesma hora ela aparece para questionar por que o filho reprovou. Sim. Então, há aqui um problema de comunicação. Ou a escola não comunica, ou o encarregado não tem tempo para responder aquilo que é a exigência de ser acompanhante do processo da criança, porque o ensino não depende só da escola, tem de ser educativo e ele é amplo. Doutor, é nessa senda que podemos pensar juntos? Ou, se calhar, o doutor tem uma outra visão? Não, quando falamos de educação, nós estamos a falar de um processo de partilha de conhecimentos, partilha de informações, partilha de conhecimentos, partilha de informações, partilha de hábitos, partilha de costumes, não é? De uma geração adulta para uma geração nova e vice-versa, com o objetivo de inserir o indivíduo na sociedade. A educação, nós podemos apresentá-la desta forma. O indivíduo é educado para que de alguma forma ele seja inserido na sociedade. E quando estamos a falar em ser inserido na sociedade, estamos a falar que esse indivíduo deve estar preparado no que diz respeito à educação informal, como também à educação formal. E quando estamos a falar em educação informal, estamos a falar do papel da família, o que significa que não é possível falarmos de um indivíduo que vem servir a sociedade com uma educação informal falhada, que é uma educação que é promovida pela família, pela sociedade ou pela igreja. Assim sendo, Dr. Mário, quando falamos de educação formal, que é aquela educação que é promovida nas instituições de ensino ou nas instituições escolares, estamos a dizer que esse indivíduo precisa vir já com alguma base da educação informal, porque é a educação que serve de base no que diz respeito à educação formal. O que significa que a escola deve andar de forma unânime com a família. Se a família fica para trás, de alguma forma a escola poderá falhar. Por quê? Porque a educação é complementar.
primeiro a educação familiar, que é a educação informal, e depois a educação formal. Mas esse depois não significa que a educação informal deve ser abandonada, devem andar as duas ao mesmo tempo, o que significa que a relação entre a escola e a família é uma relação eterna, pelo menos até o final da formação desse indivíduo. A família jamais devia afastar-se da escola. Não é possível uma encarregada de educação ou um encarregado de educação só vem reclamar na instituição no final do ano letivo quando o seu filho reprovou. Onde é que esteve na primeira reunião promovida pela instituição para apresentar, por exemplo, a direção da instituição? Onde é que esteve na reunião do primeiro trimestre de balanço do primeiro trimestre? Onde é que teve ou que esteve na reunião do segundo trimestre de balanço do segundo trimestre? Então, se você é uma encarregada que nas reuniões convocadas pela instituição nunca apareceste, de iniciativa própria nunca apareceste, você não pode reclamar no final do ano letivo que o seu filho reprovou. O seu filho reprovou por falta de atenção da família. E se reprovou por falta de atenção da família, a família precisa se rever, a família precisa acompanhar. Só para contar uma experiência, Dr. Mário, quando estudante do ensino primário e do primeiro ciclo, a minha mãe pedia sempre todas as provas. Independentemente se o professor, e antigamente os professores tinham essa cultura, os professores pediam que os encarregados assinassem na folha de prova. Independentemente se o professor pediu ou não, a minha mãe queria ver todas as minhas provas. E isso me incentivava a estudar, porque sempre que eu apresentava uma negativa para minha mãe, ela me chamava a atenção. Algumas vezes ia mesmo distante. O nosso ensino anteriormente para os nossos pais era um bocadinho mais tradicional, era com uma vara, era com uma chinela, era com um cinto. Então eu sofria, e este sofrimento, como não queria passar por longo tempo, comecei a me esforçar para tirar notas positivas. Esse acompanhamento feito pela minha mãe, acompanhamento feito por ela e feito pela chinela, de alguma forma fez alguma diferença no homem que eu sou hoje. É importante que as famílias trabalhem de forma assim, com uma relação muito estreita com as instituições escolares. Um encarregado de educação não pode ir para um colégio simplesmente pagar propinas. E se vai para pagar propinas, depois de sair da secretaria, passa na sala dos professores, vai ter com o professor do seu filho, a fim de aferir quais são, não é, os resultados que o seu filho tem obtido nos últimos tempos, qual é o comportamento dele, qual é o nível de participação dele nas aulas, quais são as notas que ele tem tirado. É importante que no final de um trimestre o pai tenha o boletim de nota do seu filho para poder fazer o devido acompanhamento, para saber como vai o processo, para o problema não ser no final do ano letivo. Certo, doutor. Sim. Olhando, doutor, para essa abordagem, Sim. fico preocupado. Pressupõe que há problema de consciência educativa, porque para que a educação tenha os resultados esperados, é necessário que todos envolvam-se no processo. A própria família, mas atenção, a família às vezes desconhece o seu papel no processo educativo. Aí a chamada de atenção aos gestores escolares. Sim. Estarem atentos a esses elementos. Por quê? Porque a gestão escolar é mesmo para gerir todos. A família tem de ser gerida para compreender o seu papel no processo educativo. É um desafio enorme, mas precisamos caminhar para lá. Se nós quisermos transformar a nossa educação num daqueles que em pouco tempo transforma o país, transforma as mentes, precisamos caminhar para lá. Doutor, vamos tentar migrar um pouco para a questão dos reforços escolares. Certo. Hoje em dia temos um problema muito sério. As crianças terminam o ciclo de formação, para o nosso caso, terminam em julho, que são as provas, ficam parte de julho livres, depois agosto livre e só em setembro as crianças voltam para a escola. Se olharmos para a questão motor, em alguns casos, para algumas classes, perdem as dinâmicas. Certo. Então aí entra o reforço escolar, doutor. E o doutor é alguém experimentado nisso. Sim. Tem projetos que já fazem isso. O que é que o doutor traz como referência? E se é realmente uma referência, onde começar? Essa é a questão que deixamos ao doutor. Sim, este período de férias é um período de descanso temporário. Temporário. Descanso temporário.
um descanso para que os meninos recuperem no aspecto físico, no aspecto emocional. Mas é importante que esse descanso não seja simplesmente gozado na cama, no cadeirão. É importante que esse descanso seja aproveitado para desenvolver também algumas competências, Outras competências. outras Não competências previstas no currículo. não previstas no currículo. Boa, boa, Dali que boa, doutor. pode ser as previstas, como também as não previstas. Começou a falar de reforço escolar. Certo. Se falarmos de reforço escolar, estamos a falar das previstas. Por exemplo, o estudante pode ter um reforço escolar em matemática, Certo. pode ter um reforço escolar em língua portuguesa, porque atualmente no ensino primário não se aprova com deficiências. Nessas duas disciplinas. Nessas duas disciplinas, em matemática e língua portuguesa, não podem ser de forma simultânea, certo? E se não for, ou se não podem ser em forma simultânea, significa que os encarregados de educação deviam reforçar muito mais a língua portuguesa e a matemática. Então, neste período de férias, seria conveniente que os estudantes estudassem um bocadinho mais de matemática, um bocadinho mais de língua portuguesa. Assim sendo, podem também desenvolver outras competências, conforme falamos. Eu sou mentor e coordenador da Academia Puberdade Blindada, que promove atividades extras para estudantes e que nesta fase de férias nós estamos a promover um programa de férias para adolescentes e também para crianças, um projeto infanto-juvenil. É a segunda edição. É já a segunda edição, sim, um projeto infanto-juvenil. Então, o que é que acontece? Nós temos atividades como oratória. A oratória é uma competência muito necessária nos últimos dias, Quase obrigatório. quase obrigatória, uma competência muito importante. Doutor, permita-me Sim, cortar sim, o doutor. certo. Essa questão oratória. Sim, sim. Eu fico preocupado porque mesmo ao nível do primeiro ciclo, quando assistimos defesas dos alunos, quando são orientados para o efeito pelos professores, Sim, notamos que não conseguem expor o seu pensamento, mesmo tendo conhecimento. sim. Então é aqui onde entra a oratória, doutor. É aqui onde entra a oratória, porque a oratória vai nos fornecer habilidades para exteriorizarmos aquilo que nós pensamos Bom, e de forma convincente, Muito. de forma a convencermos o público que nos está a ouvir. Por isso é que a Academia Puberdade Blindada trabalha nisso. certo. E hoje em dia, Dr. Mário, a oratória acaba sendo tão necessária para os nossos estudantes, porque atualmente o Ministério da Educação retirou a prova do professor e Certo. temos apenas uma única prova, prova certo. trimestral. E as avaliações são feitas durante o processo educativo de forma contínua. E a maior parte dessas avaliações são orais. E sendo orais, exigem que o aluno tenha alguma competência comunicativa para exteriorizar aquilo que pensa. Realmente. Então, o encarregado de educação, que não está a olhar para a oratória como uma preocupação, de alguma forma está a baixar aquilo que poderá ser os resultados finais dos seus estudantes ou dos seus educandos. Quando falamos de uma média 14, que é uma média que normalmente possibilita o estudante a ganhar uma bolsa e não só, Certo. estamos a falar de uma média que atualmente, para se conseguir, o estudante precisa ter uma participação constante e ativa nas aulas. E para se ter uma capacitação constante e ativa nas aulas, é importante que o estudante não seja introvertido. E se for introvertido, devemos trabalhar nele as competências comunicativas para que, apesar desta característica dele, ele consiga participar nas aulas e obter algumas notas positivas das avaliações contínuas que darão sustentabilidade à nota do primeiro trimestre ou do segundo ou do terceiro trimestre para conseguir uma média favorável que lhe possibilita ganhar, por exemplo, uma bolsa de estudo. Certo. Então, estamos a dizer que a oratória é uma competência muito necessária e podemos dizer mesmo já obrigatória para os últimos dias. Quer seja estudantes, quer seja líder, é importante que tenhamos esta habilidade da oratória, esta competência da oratória, para conseguirmos transmitir aquilo que pensamos. E fora a oratória, Dr. Mário, na Academia Puberdade Blindada nós temos o xadrez, na Academia Puberdade Blindada temos Informática Kids, temos Excel para adolescentes, temos balé, temos reforço escolar de matemática, língua portuguesa, temos preparação pedagógica para estudantes que vão frequentar a iniciação, a primeira, a segunda, a terceira e quarta classe. Por que preparação pedagógica? Porque nós entendemos que muitos desses estudantes aprovam, porque o nosso sistema assim permite,
está-se a falar, por exemplo, de estudantes que têm deficiência em matemática ou em língua portuguesa ou em qualquer uma outra disciplina, mas que o Conselho de Nota vota que este estudante deve aprovar, então estamos a dizer que o estudante aprovou, mas tem deficiências, né? Tem fragilidades. Então, nós temos este programa de férias para trabalhar nas fragilidades desses estudantes, para ver que neste mês de junho, julho, agosto, nesses 3 meses ou 2 meses e meio, o estudante consegue recuperar nestas disciplinas de modo a aguentar a classe seguinte, se é a quarta, a quinta ou a sexta classe. É ali onde nós nos posicionamos enquanto gestores, olhamos para a educação com alguma preocupação e estamos a procurar dar soluções. Soluções estas que não são na escola, mas são na Academia Puberdade Blindada, para ajudar os nossos estudantes. Realmente, doutor, aqui coloca uma questão muito importante, não é? É uma preocupação enorme para o sistema como tal. Mas eu sinto que ainda é uma questão da gestão da escola. Certo. Acho que a escola que deveria descobrir a oratória como elemento-chave. Porque quando nós permitimos, por exemplo, o diretor assiste, ou o subdiretor pedagógico assiste uma defesa, e no fim da defesa, nenhuma orientação, Sim. do ponto de vista técnico, é falha. É falha, Se sim. nós notamos isso, doutor, criança tem conhecimento, aprendeu, sabe, mas para comunicar não consegue. Logo aqui entra a oratória. Sim. Realmente é importante isso. Doutor Mário, nós temos uma parceria com o Colégio Nossa Senhora das Águas Sagradas, alocada aqui no Quilamba, no condomínio Orlando, Certo. e a gestora escolar, a doutora Sofia, já notou que isso é uma necessidade para os seus estudantes e já tem sido promovido o curso de oratória para os estudantes desta instituição. Lá dentro, nesse Dentro caso. da instituição, certo? De alguma forma, é uma grande ajuda para estes estudantes. A oratória devia ser uma disciplina que devia fazer parte do nosso currículo, doutor Mário. Mas acontece que, infelizmente, até o professor de língua portuguesa, que devia ensinar competências comunicativas, muitos deles também não conseguem exteriorizar os seus pensamentos. Doutor, o professor de língua portuguesa ainda tem problemas de vender o que sabe. De vender o que sabe, percebe? Então, a disciplina de língua portuguesa devia ser implementada em algumas instituições escolares, tal como algumas implementam o inglês no ensino Certo, primário, certo. tal como algumas implementam a caligrafia, o xadrez e todas as outras atividades extras ou disciplinas extras. As instituições deviam entender que, atualmente, a oratória é fundamental para os nossos estudantes, porque o nosso sistema assim foi desenhado. Estudantes que não conseguem comunicar, infelizmente, estão destinados ao fracasso. Realmente. Isso é pura verdade. Isso significa, doutor, que ao olharmos para a ação didática, a sala de aulas, há aqui esse recuo, conforme a explicação do doutor. Comunicação é um dos problemas. Mas eu insisto, doutor, na gestão por quê? Porque quando a gestão identifica os problemas da instituição, consegue trazer soluções. Certo. Agora, a questão é, o professor, falamos um pouco da gestão, mas temos que olhar para quem realmente executa a política educativa na sala de aulas, Sim. que é o professor. Como é que estamos do ponto de vista do preparo do docente em Angola? Em Angola, no geral, não, mas vamos falar no contexto onde nós temos o domínio, Certo. por onde passamos. O que é Certo. que o doutor nota? Eu noto que há muita falta de preparação por parte de alguns professores. Há muita falta de preparação por parte de alguns professores. Desculpa, doutor, essa questão tem a ver com a formação? Com a Na formação área? na área mesmo. E quando falo falta de preparação por parte de alguns professores, estou mesmo a falar de alguns professores que foram formados pelo ICED. É verdade, é a nossa casa, é a nossa instituição, mas devemos reconhecer. Há, infelizmente, ainda muitos estudantes formados pelo ICED, formados pelos magistérios, formados pelo INE, que não oferecem resultados esperados para a nossa educação, doutor Mário. Por isso, queremos dizer que o gestor escolar precisa fazer o acompanhamento rigoroso para que, de alguma forma, ao detectar fragilidade desses professores ou nestes professores, consiga promover formações contínuas para o melhoramento destes professores. Porque se o professor não consegue oferecer nada, não podemos esperar muito dos estudantes. Realmente. Sim, não podemos esperar muito dos estudantes. É importante começarmos a olhar para o professor como um elemento de transformação dos estudantes. Se o professor não é transformador, os estudantes não serão transformados. Assim sendo, precisamos trabalhar nos professores para que, de alguma forma, eles consigam transformar os estudantes. Doutor Mário, falar de professores é um assunto ainda
muito aquém da nossa realidade, porque temos muitos professores turistas. Turistas. Sim, temos muitos professores turistas. Turista Temos como assim, doutor? turistas no aspecto, principalmente nas escolas públicas. Tem professores que, infelizmente, a aula é de segunda a sexta, mas ele aparece apenas na segunda e na terça-feira. Na quinta, ou na quarta, na quinta, na sexta já não aparece. E outros nem vão lá, põem alguém para trabalhar. Doutor Marco, essa é a realidade. Então, se os professores se comportam desta forma, não podemos esperar bons resultados na nossa educação. Então, é importante consciencialização por parte dos professores. Os professores precisam consciencializar-se que são meio de transformação dos nossos estudantes. E se são meio de transformação dos nossos estudantes, precisam empenhar-se na investigação, precisam empenhar-se na transformação destes estudantes. Realmente, essa é a voz da nova educação. Estamos aqui a refletir sobre a nossa educação. Como é que estamos, onde estamos e para onde vamos. Parabéns, doutor. Estamos a buscar a essência daquilo que é a nossa educação, dos problemas que ele tem e como podemos sair desse. Doutor, coloco-te uma questão muito aberta. Sim. Como além de ter essa experiência como empreendedor, saímos um pouco da gestão escolar, mas como empreendedor, Sim. nós temos hoje em dia um professor, principalmente para o privado, mas vou generalizar. Os professores sentem-se pobres, infelizmente. Desculpe, não somos pobres, mas sentem-se. Não quer dizer que são pobres. Sim. Há aquele estado, aquela tristeza, aquele momento que sentimos que os professores não se valorizam. Será que a riqueza parte simplesmente do salário? Não poderíamos olhar para a educação como um espaço para empreendedorismo? O que é que o doutor tem? Porque o doutor, quando começou esse projeto, tenho a certeza encontrou dificuldades, barreiras, e hoje é uma marca consolidada, é alguém exposto, conhece muito bem, sabe onde sair, onde está. E nós queremos beber dessa experiência, trazer aqui testemunho do doutor, porque é alguém que vivencia isso dia e noite. Pensa, educação que transforma. Doutor, é essa visão que nós queremos trazer aqui. A sua experiência real, o seu dia a dia, na busca de capacitação do pessoal. É isso que nós queremos ouvir do doutor. Eu costumo dizer que os professores são das melhores pessoas que podem empreender, porque o professor em si já tem um público-alvo muito grande. O professor tem estudantes, o professor tem encarregados de educação e o professor tem a comunidade escolar, que de alguma forma, mesmo sem o professor abrir a boca, já o respeitam. Certo. E no empreendedorismo, o que vale é a nossa responsabilidade, é as pessoas depositarem confiança em nós. Vende mais no mundo do empreendedorismo alguém que é confiante. E o professor em si, enquanto figura, ele já é uma pessoa confiante. Então, estamos a dizer que é importante que os professores, para além de planificarem as aulas, precisam começar a planificar o seu trajeto, precisam começar a planificar a sua vida. É verdade que, infelizmente, em Angola, viver da educação é um sofrimento para muitos e muitos professores. Isso, quer seja no privado ou no público, é um sofrimento. E o país está cada vez mais inflacionado e a dificuldade financeira vai aumentando para todos, principalmente para o professor. Então, o professor devia começar a pensar soluções para podermos resolver os problemas educacionais que existem no nosso país. Vai crescendo a rede de professores que vão se espalhando para reforços escolares. Vão sendo criados aí muitos projetos de reforço escolar e estão de parabéns por isso. Mas não devemos olhar apenas para o reforço escolar. A educação é tão abrangente que, se olharmos só para reforço escolar, daqui a nada já não teremos outras áreas do empreendedorismo para poder explorar. Por exemplo, eu atuo com formações profissionais. Certo. Por que eu atuo com formações profissionais? Porque as formações profissionais também são, ou é educação. Certo. Então, eu formo pessoas, eu trabalho com uma equipa que forma pessoas, e os professores deviam olhar para a formação profissional como uma área ideal. Eu, quando fiz o curso de formação pedagógica inicial para formadores, eu pensava que é apenas essa é mais uma formação, mas abriu-me grandes portas para o mundo do empreendedorismo. Então, eu aconselho todos os professores, façam a formação pedagógica inicial para formadores. É um outro campo que se vai abrir no mundo da educação para poderem gerar mais receitas. Por outra, vamos criar projetos educacionais que, de alguma forma, ajudam os estudantes fora daquilo que está planificado no nosso currículo.
Por exemplo, falei aqui da oratória, falei aqui do xadrez, falei aqui do balé, são coisas que não fazem parte do nosso currículo, tal como planificado pelo Ministério da Educação. Mas se o professor olhar sobre a formação integral do estudante, o professor pode promover estas disciplinas ou estas cadeiras ou estas atividades para gerar alguma receita para eles. Na verdade, sobre empreendedorismo, há muito que se diga. Hoje estamos aqui nas vestes de educadores, de gestores escolares e, claro, aproveitando também um bocadinho aqui desse aspecto do empreendedorismo e da mentoria, mas gostaria de dizer que os professores estão abertos ou devem estar abertos para o mundo do empreendedorismo, porque é a melhor forma para tentarmos nos equilibrar neste nosso mercado nacional que cada vez mais está a ser inflacionado. Realmente. Agora, doutor, com essa explicação toda, há uma formação para tal a ser recomendada da parte dos professores para além da formação inicial de professores? Para atuar no ramo do Sim, empreendedorismo, há uma outra preparação que o professor precisa, porque o que se nota é que o professor está distante. certo? Infelizmente, nós vivemos essa realidade. Sim, E para piorar, para os professores do setor privado, quando chega o mês de julho, vão de férias, sim, ficam dois meses por ali. sem Alguma salário, coisa. Aliás, setembro só sai no fim do mês de setembro ou no outro mês, que é outubro. certo? Então, o professor passa, às vezes é chefe de família, passa 3 meses sem nenhum estoque. É extremamente difícil, doutor, gerenciar os ativos de dia a dia. Certo. Então, o que é que nós precisamos fazer? O doutor orientou, sim, deu a visão. Mas o que é que podes recomendar que pode ser imediatamente aproveitado da parte dos professores para entrarem nesse mundo? Sim. Assim, de forma rápida, a formação pedagógica inicial para formadores seria importante. A formação de oratória seria importante. A formação de informática, ou então o pacote Office em si, seria importante. E também sugiro que os formadores ou que os professores façam um curso de marketing digital. É importante que os professores comecem a entender sobre tráfego pago. São cursos ou competências que de alguma forma vão gerar alguma renda para os professores, quer seja nesta fase de férias ou então na fase em que eles estão a ministrar as aulas. Porque normalmente os professores trabalham num único período. Imaginemos, há professores que trabalham só no período da manhã. O que é que faz no período da tarde? Há professores que trabalham no período da tarde. O que é que faz no período da manhã? Quando estudante do ICED, Dr. Mário, eu estudei no ICED no período da manhã, ministrava aulas, reforço escolar no período da tarde e aos sábados estava no centro de formação a trabalhar como formador de agregação pedagógica. Pelo menos não me lembro ter faltado 5.000 kwanzas para comprar quartem quando o paludismo me invadia. Mas infelizmente atualmente temos professores que uma simples tosse ou um simples paludismo, ele precisa de um levantamento sem cartão para se cuidar, mas o mês passado recebeu o salário. É importante que, a partir do salário, comecemos a investir, comecemos a empreender para fazermos outras rendas para nos sustentar. Os professores precisam olhar com alguma preocupação nisso. É importante que o Dr. Justo, do Bungle, deixe de nos abusar enquanto professores. É possível ser um professor, mas ainda assim estar financeiramente estável, ou pelo menos equilibrado, se olharmos para o empreendedorismo. Realmente, doutor. Nós compreendemos tudo quanto o doutor apresentou como visão. Estamos a caminhar para o fim do nosso programa, mas ainda temos por aí uns 10 minutos. Certo. Doutor, nós agora vamos tentar olhar para a nossa formação do ICED. Será que, para além do ICED, as escolas de formação de professores, as outras que Sim, existem, sim. os magistérios, Sim, os as estudos escolas superiores, pedagógicas, sim. é nessa perspectiva que eu quero que o doutor faça essa abordagem. Sim, O professor, para estar qualificado, passa por um estágio, para além do currículo todo, onde ele agrega conhecimentos. Ele tem por ali uns 6 meses de estágio. Como é que o professor chega na sala de aulas, onde vai executar a política educativa, olhando para a grelha curricular que recebeu durante a formação superior, depois o estágio para aferir o conhecimento à prática? Como é que chega na sala de aulas sem competência, doutor? Onde é que está o problema? O problema está no estudante ou está no currículo ou da instituição? que instituição? A Nesse caso, promotora, as escolas de formação de professores. eu digo que o problema é repartido. Falta
falta mais acompanhamento por parte das instituições que promovem as formações para professores ou as formações pedagógicas. Falta maior supervisão, falta maior seriedade neste processo. Porque, infelizmente, existem estudantes, e nós fomos testemunha disso, que não participam dos estágios ou participam com alguma irregularidade, mas ainda assim são certificados, Certo. são tidos como licenciados. Certo. Não devia ser assim. Por outra, falta comprometimento por parte dos professores ou dos próprios estudantes. Enquanto estudante, eu devia saber ou devo saber que o estágio é fundamental para a minha formação. Assim sendo, eu devo, com alguma preocupação, frequentar os estágios e procurar interagir com a professora titular da sala para que eu consiga desenvolver algumas competências. Falta responsabilidade por parte dos estudantes estagiários. Por outra, falta também alguma responsabilidade por parte dos responsáveis dessas instituições em que esses estudantes são enviados para estagiar. É importante que o diretor pedagógico dessas instituições, os diretores gerais dessas instituições acompanhem os estagiários para poder saber qual ou quais têm sido as competências que eles têm desenvolvido. O supervisor do estágio, juntamente com a direção pedagógica e geral da instituição, precisam fazer o acompanhamento desse estagiário, para deixarmos de receber nas instituições escolares professores que estão a vir com certificados dos Institutos Superiores de Formação de Professores, mas ainda assim não conseguem nos oferecer os resultados que nós esperamos. Só a título de exemplo, ano passado eu recrutei alguns professores e tive que empregar uma professora formada em farmácia, mas que teve alguma experiência com o ensino primário, em relação a uma professora que veio para ministrar a primeira classe, mas que era formada em ensino primário. Como assim eu vou escolher alguém formado em ensino ou alguém formado em farmácia em relação a alguém formada em ensino primário? A professora do ensino primário, infelizmente, tinha uma grafia péssima, falava de forma péssima e também não tinha um perfil. Refiro-me, por exemplo, à forma de vestimenta que se adequava ao nível da nossa instituição. Já a pessoa que era formada em farmácia, mas que tinha alguma prática, alguma experiência no lado pedagógico, tinha uma excelente grafia. Comunicava de forma excelente e apresentava-se também de forma excelente. Enquanto subdiretor pedagógico, eu olhei para isso e disse: é mais fácil trabalhar com esta senhora, porque ao longo do processo eu vou ajudando, vou trabalhando e ela vai superar-se, ou então vai tornar-se excelente. Agora, tirar esta que está de mal para se tornar boa, eu prefiro tirar essa que está boa para se tornar excelente. Ficamos com a farmacêutica, mas graças a Deus, doutor Mário, a farmacêutica deu-nos bons resultados e tivemos, por exemplo, todos os estudantes da primeira classe indo para a segunda classe lendo. E está convosco até E está agora. conosco até agora. Parabéns, doutor. Mas por que estamos a fazer essa escolha? Ou essa escolha? Porque, infelizmente, os institutos de formação de professores não estão a ser rigorosos. Incluindo o ISED também? Incluindo o ISED. Bom. É a nossa casa, Sim, reafirmo, sim, mas infelizmente estamos a falhar, Certo. incluindo o ISED. Certo. A grafia dos professores não está boa, Certo. a forma de comunicação dos professores não está boa e a vestimenta, se calhar, devíamos ser um bocadinho mais generosos, porque os professores são desfavorecidos financeiramente por natureza, mas a minha mãe sempre ensinou-me algo. Já és filho de pobre, sempre que tiveres a te apresentar à rua, vai sempre engomado. Sempre que tiveres para te apresentar à rua, vai sempre limpo. E isso não precisa comprar roupas de marcas. Aquela camisa de 100, de 200, desde que esteja limpa e engomada, as pessoas te vão respeitar. Eu acho que é isso que os professores precisam saber. Boa, boa. Sim, doutor, vamos mudar para um tema de extrema importância. Sim, sim. Nas escolas, quando termina o ano letivo, logo antes do início do novo ano letivo, vem a preparação docente. Certo. Seminários, doutor. Essa visão de formação contínua em forma de seminário é positiva? Por que eu questiono, doutor? Porque o que se nota é que os professores nos seminários vão para falar do plano diário, no fim do trimestre, plano diário, no outro trimestre, plano diário. Ou seja,
as formações são praticamente as mesmas. Sim. Plano E diário e perfil do professor. perfil de saída, aliás, Perfil do perfil, professor. objetivos gerais Objetivos gerais, e sim. outros temas por Sim, ali sim. superficiais. Sim, sim. E, na verdade, não há melhorias. Os mesmos temas vão dando sequência nas formações contínuas. E se olhares para o plano do professor, ainda tem recuos graves. O que é que o doutor aconselha? Como é que nós deveríamos resolver isso? Seria necessário cada escola abarcar a sua responsabilidade em vez de se confinar para um espaço, para uma ZIP onde vão fazer a formação, a preparação? O doutor aconselha, se calhar, a escola a criar valências para lidar com o sistema como tal? Sim. Eu primeiro começo a falar da ZIP. Certo. A ZIP, doutor, a Zona de Influência Pedagógica, já não está a influenciar pedagogicamente os professores. Eu penso e solicito que a ZIP, se for para continuar do jeito que está, seja descontinuada. Certo. Certo. A ZIP precisa ser um local de formação contínua dos professores. Os professores precisam aproveitar a ZIP para desenvolver algumas, se não muitas competências. Pronto. Vamos colocar a ZIP de lado. Seminários pedagógicos. Falamos no princípio de avaliação diagnóstica. Certo. É importante que o gestor ou os gestores escolares façam uma avaliação diagnóstica dos seus professores. Que tipo de professores nós temos e quais são as suas fragilidades. E os seminários pedagógicos deviam ser voltados às fragilidades dos professores. O que acabou de dizer sobre essas convocações de seminários feitos pelas instituições e que congregam ali várias instituições são temas muito generativos. Certo. E de alguma forma pode não ser o problema dos professores da minha instituição. Certo. Bem Então, dito, doutor. se eu entendo que os temas que a instituição pública está a promover não é a necessidade dos meus professores, eu faço um seminário pedagógico interno voltado nas necessidades que os meus professores têm. Por exemplo, já se promoveu tantos seminários pedagógicos, mas podemos dizer que 80%, se não 90% dos professores não entendem e nem sabem quase nada sobre perfil de entrada e perfil de saída das respectivas classes que lecionam. Então, se o professor não sabe de perfil de entrada e nem de perfil de saída, por que o professor está a aprender toda hora nos seminários sobre planos de aulas, sobre perfil do professor? Por quê? O professor devia ser responsabilizado a saber o perfil de entrada do teu estudante é esse e o de saída é esse. E nós queremos que tu trabalhes com estudantes de modo que no final do ano letivo ele saia com este perfil. Exato. Então, para que o professor saiba isso, é importante que seja informado. E quem lhe vai informar? O subdiretor pedagógico, que tem mais domínio na área, o diretor-geral, que de alguma forma é alguém idôneo no aspecto pedagógico para orientar os professores. Bom. Porque, doutor, se olharmos para a ZIP tem a função de pensar a educação naquela área e nas escolas de circunscrição. Infelizmente, não se pensa em educação, pensa-se apenas a sala de aulas. A ZIP deveria olhar para o contexto e cada escola depois evoluir na sua realidade. Porque eu não posso, por exemplo, aplicar metodologias que não têm meios para o efeito. Então, cada escola é uma escola, Sim. cada gestão é uma gestão. Senão, a ZIP vai continuar a orientar temas que, do ponto de vista da ação prática, acabam por não trazer o efeito que se desejava deles. Doutor, nós estamos quase ao fim do nosso programa, mas eu gostaria de deixar o doutor com uma reflexão. Sim. Doutor, pensa sobre a atual situação da educação em Angola. Nos faça uma abordagem em forma de resumo, espelhando os desafios que temos e como, no futuro, conseguirmos dar solução a alguns deles. Brilha, doutor, o espaço é seu. Sim, muito obrigado. Devíamos olhar para a educação com alguma preocupação e um dos principais desafios que temos apresentado ou que temos vivenciados na educação é o desvio constante de adolescentes e jovens, porque existem instituições escolares que estão a ser meio que cercadas por bares, meio que cercadas por rolotes. Queremos apelar às administrações a fim de poder remover as rolotes e os bares que se encontram muito próximo das instituições de ensino.
Por quê? Porque os nossos estudantes estão perdidos ou estão a se perder no álcool, porque esses locais estão muito próximos das instituições de ensino. Então, eu quero aqui apelar às administrações para que situações do gênero sejam acauteladas para mantermos estes jovens, estes adolescentes, no sistema normal de ensino. Este é um problema que devemos continuar a pensar, devemos continuar a trabalhar para termos uma boa educação e frequência dos nossos estudantes nas instituições de ensino. Agora, sobre outros problemas, eu foco-me muito no ensino primário porque é a minha área de formação. Eu penso que devíamos apostar um bocadinho mais com seriedade na formação do professor do ensino primário, visto tratar-se da formação de base. Queremos dizer que o Ministério da Educação precisa olhar com alguma preocupação para o ensino primário. E no ensino primário devíamos estar preocupados que os estudantes desenvolvam realmente as competências que cada classe exige que ele desenvolva para passar para a classe subsequente. Dizer ainda, Dr. Mário, que a formação do professor ou de professores devia ser olhada com maior preocupação, conforme já falamos aqui, e as instituições de ensino deviam investir em professores que geram resultados na vida dos estudantes. Infelizmente, temos muitos professores nas instituições de ensino superior, mas muitos deles não geram resultados nos estudantes. Queremos dizer, reaproveitem os estudantes das vossas instituições que já são licenciados, que de alguma forma fizeram algumas pós-graduações para começar a servir essas instituições. Só desta forma teremos transformações, porque eles passaram por lá e conhecem as fragilidades que essas instituições têm. Sobre educação, há muito o que se diga. O que eu quero deixar aqui é que precisamos continuar a pensar em educação, precisamos continuar a refletir a educação no nosso país e com alguma preocupação. É nosso direito, é nossa responsabilidade desenvolver os nossos estudantes para que se tornem úteis para a nossa sociedade. E não tem como eles se tornarem úteis para a nossa sociedade se os formadores, se os professores não forem úteis para a nossa sociedade. Então precisamos trabalhar no professor para de alguma forma eles trabalharem nos alunos e termos então os melhores resultados que nós podemos esperar. Realmente, quando se fala da educação, uma complexidade enorme, conjunto de desafios que o percurso exige. Certo. Nós abordamos aqui um tema de extrema importância para a nossa educação. Nós acreditamos que a nova voz há de dar voz à educação. E são jovens que pensam em educação, são jovens que diariamente trabalham para a transformação social. A última reflexão para o doutor é no contexto da família. Ok. Como é que nós podemos enquadrar a família no processo educativo, doutor? Porque o que se nota, a ausência deste elemento importante. Esse é um grande agente para a qualidade do ensino, doutor. Sim. Mas está muito distante da ação da escola. O que é que o doutor deixa como conselho? Temos mais uns 3 minutos, doutor. Para pais e encarregados de educação, é importante que estejam muito mais próximos das instituições escolares. É importante que o pai conheça quem é o professor do seu filho e é importante que os pais conheçam quem é a direção da instituição em que o seu filho frequenta. Queremos solicitar aos encarregados de educação que façam visita às instituições de ensino. Visitem as instituições que os vossos filhos frequentam e, de alguma forma, exijam também. Os encarregados de educação precisam saber qual é o perfil de saída do meu estudante, ou do meu filho, ou do meu educando, para que também consiga exigir a instituição sobre o que ele espera ou o que ele aguardou que o seu filho, ou as competências que o seu filho devia ou deviam desenvolver. Dizer que a família precisa ser incluída, e essa inclusão pode ser por iniciativa da própria família, conforme estamos aqui a dizer, a própria família pode chegar até a instituição e a própria instituição também pode convidar a família a se fazer mais presente. Porque quando a família está presente, o aluno acaba ganhando também mais responsabilidade. O aluno sabe que os meus pais estão a acompanhar o meu processo educativo, então ele acaba tendo mais responsabilidade. Queremos convidar as famílias a trabalharem de forma
mais estreita com a escola e queremos dizer que participem das reuniões. Quando a instituição convoca uma reunião, os pais devem fazer-se presente. Deixem de nos mandar aqueles adolescentes para vir representar os vossos filhos. Deixem de nos mandar quem nada entende sobre... Quem não pode puxar a orelha do seu filho depois de uma reunião, não pode participar da reunião. Então tem que vir a mãe, tem que vir o pai, tem que vir um tio idôneo, tem que vir uma tia idônea para saber dos resultados do seu educando e a posterior pedir mais responsabilidade por parte do educando. Bom, Queremos que a família trabalhe de forma muito próxima da escola. E para que isso aconteça, não tem grandes problemas. É só a família chegar e a escola vai receber. E se a escola não estiver a receber, continue mesmo lá, porque infelizmente alguns colégios, Dr. Mário, apartam-se de ter essa relação com a instituição porque falham muito naquilo que deviam oferecer para os encarregados de educação ou para os estudantes. Então, os pais, pagando as propinas, devem exigir. E ao exigir, devem fazer-se presente. E fazendo-se presente, deviam estar a pressionar, quer seja a instituição, como também os seus educandos, de modo a destacarem-se melhor e a instituição de modo a aplicar melhores políticas para a promoção da aprendizagem dos estudantes. bom, doutor. Muito obrigado, doutor Ricardo Mich, Sim, sim. uma das melhores mentes da educação. Parabéns, doutor, pela apresentação. Gratidão, doutor A Mário. equipa da CE agradece a sua presença e pronta intervenção. Gratidão. Contamos contigo em todas as edições e quando for necessário. Estaremos abertos, nós trabalhamos de jovens para jovens, por Angola e pelos angolanos. Muito Sim, sim. obrigado. Terminamos aqui a nossa primeira edição e desejamos a todos que nos acompanharam boa tarde.